Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, o tema da nossa aula de hoje é Karl Marx, o trabalho como mediação. Então, nós vamos entrar nesse terceiro bimestre com o tema, a temática do trabalho. Nós vamos ver esse tema do trabalho perpassando vários pensadores, e o primeiro pensador que nós iremos estudar é o Karl Marx, esse cara aqui que vocês viram em filosofia no primeiro ano. Então, no ano passado, vocês estudaram esse filósofo alemão em filosofia. E agora, em sociologia, voltaremos ao Marx também. Então, vamos começar a nossa aula retomando a aula passada em que nós lemos este poema e tinha uma questão na lista de exercícios, né, sobre o poema. Então, a primeira questão dizia o seguinte: levando em conta o poema O Homem e as Viagens, de Carlos Drummond de Andrade, de que modo o poema compõe uma definição de ser humano? E aí vocês colocaram muito bem colocado aí, né? Cada um com suas próprias palavras, mas em resumo, que no poema, né, esse conceito de ser humano ele apresenta o ser humano como um animal extremamente insatisfeito. E aí é o gancho para a gente pensar no conceito que o Marx estabelece sobre o ser humano, tá? Então, o ser humano, para o Karl Marx, também é um animal insatisfeito. E é um animal que está sempre em busca de satisfação de suas necessidades e desejos. É esse ser na busca, né? Na busca da satisfação das suas necessidades e desejos. Então, o ser humano, para Marx, ele é um ser de necessidades, um ser que produz e um ser histórico. Esses três aspectos aqui são aspectos fundamentais que vão compor a noção de ser humano em Karl Marx, ou o conceito de ser humano em Karl Marx. Então, são esses três. O ser humano é um ser de necessidades, um ser que produz e um ser histórico. E aí, pessoal, já vou pausar aqui e vamos logo para a nossa lista de exercícios. Tá aqui, ó, lista de exercícios dessa semana, Karl Marx, o trabalho como mediação. A primeira pergunta é essa: como Karl Marx define o ser humano? Então tá aqui para vocês, ó. Essa é a resposta. Ser humano, um ser de necessidades, um ser que produz e um ser histórico. Tá? É dessa forma que Karl Marx define o ser humano. E aí, vocês podem complementar, né? Um ser que está sempre em busca de satisfação de suas necessidades e desejos. E aí, olha lá. Este homem é um ser de necessidades e para satisfazer essas necessidades, ele vai ter que produzir bens materiais. E para produzir bens materiais, ele vai precisar trabalhar, tá? Então, o homem, para Karl Marx, o homem está totalmente ligado ao trabalho. Lembra lá na aula passada que a gente viu que vários filósofos já tentaram responder essa questão de que o ser humano se distingue dos demais seres, né? Por quê? Então, alguns filósofos disseram que o ser humano ele era distinto dos demais seres pelo fato de que ele cria, ou pelo fato de que ele brinca, ou pelo fato de que ele trabalha, ou pelo fato de que ele utiliza a razão, ou pelo fato de que ele pensa. O Marx vai definir o seguinte, que o ser humano se distingue dos demais seres porque trabalha, tá? E aí vocês vão lá para a questão, vamos lá de novo, na nossa lista de exercício. Tá aqui, ó. Para Karl Marx, o ser humano se distingue dos demais seres por quê? Por quê, pessoal? Só vocês clicarem aí na resposta certa que está aqui na nossa aulinha aqui. Karl Marx, olha lá, nosso filhote. O ser humano se distingue dos demais seres porque trabalha. Porém, o trabalho humano, ele é diferente do trabalho animal, tá? Porque não é só o homem, o ser humano que trabalha, na verdade. Outros animais também trabalham. As abelhas produzem mel, o João de Barro faz a casinha dele lá, né? A lontra faz toda uma toca ali,
né? Tem vários animais que trabalham, as formigas, né? A gente vê aí, tá acostumado a ver várias fábulas aí de que a formiga é uma trabalhadora, tá ali sempre trabalhando, pegando os alimentos para, né, alimentar seus pares. A cigarra também, dizem que ela não trabalha, mas ela trabalha uma música, né? Faz música, compõe várias canções aí na mata. Porém, esse trabalho animal, ele é diferente do trabalho humano, de acordo com o Marx. Por quê? Porque para o filósofo em questão, esse trabalho animal, ele é um trabalho instintivo, ou seja, ele é uma ação movida pelo instinto. E aí, como é uma ação movida pelo instinto, os animais eles só fazem um tipo de trabalho, né? Então, a abelha, ela produz só mel, ela não produz mais nada. Produz geleia real também, né? Que é muito bom aí. Mas só isso ela produz, né? Ela não sai disso, ela sempre segue esse padrão. E outra questão importante, todas as abelhas, em todos os períodos da história, da história das abelhas na face da Terra, sempre produziram a mesma coisa, tá? Já o homem, o ser humano, não. O ser humano, ele não trabalha por instinto, ele trabalha por uma ação intencional, é um trabalho deliberado, ele tem uma intenção, tá? E aí também, esse é o trabalho do ser humano, ele é um trabalho que não é sempre o mesmo de um homem para outro, né? Ele cria milhares e milhares de coisas, milhares e milhares de possibilidades de um homem para outro, de cultura para outro, de lugar para outro, né? Se você vê, o homem faz casas para suprir uma necessidade, né? Uma necessidade de ter uma moradia, de ter uma proteção. Mas os modos de casa variam de cultura para cultura e também variam de tempos em tempos históricos, né? Na história de toda a humanidade, o homem já criou vários tipos de casas possíveis, não é sempre a mesma casa, né? Já o João de Barro, na história do João de Barro na face da Terra, ele só faz sempre aquela mesma casinha, não muda, né? É sempre aquela. Por quê? Porque é algo instintivo, é algo do instinto dele. Já o homem não. E aí temos aqui uma citação aqui do Marx, né? Que ele vai dizer: uma aranha executa operações que se assemelham às de um tecelão, e a abelha, na construção de suas colmeias, deixa envergonhado mais de um arquiteto. Quer dizer, nossa, cara, é muito primoroso, né? O trabalho da aranha, o trabalho da abelha, é uma coisa assim sensacional. Deixa envergonhado os homens, né? Mas o que distingue distingue, gente? Diferencia, né? O que diferencia o pior arquiteto da melhor das abelhas é isso. O arquiteto projeta sua obra antes de construí-la na realidade. No final de todo o processo de trabalho, temos um resultado que já existia na imaginação do trabalhador desde seu começo. Então, mais um aspecto aí, tá? Mais um aspecto que é o seguinte: esse trabalho feito pelo ser humano, ele parte de uma criação, ele vai conceber na mente, né? Ele imagina, ele cria. Depois ele vai transformar, parte de uma transformação, porque ele vai ter que modificar a natureza. E ele é histórico, social. E aí cortou aqui, vamos por aqui, ó. Ele é histórico, social, ou seja, né? Ele muda ao longo da história, tá? E ele tem esse aspecto da sociabilidade. Por quê? Por meio do trabalho se estabelecem relações sociais. O homem vai estabelecer suas relações sociais por meio do trabalho. Então, para Karl Marx, o Marx vê o trabalho como uma mediação. O trabalho tem uma função de mediar. O que é mediar? É algo que coloca o homem entre, né? Leva o homem entre, tá no meio. O trabalho está no meio. No meio do quê? Desse aqui, ó. Essa aqui é a mediação, ó, que o trabalho faz. É uma mediação. O trabalho faz uma mediação entre o homem e a natureza, né? Como é que o homem lida com a natureza? Pelo trabalho, através do trabalho. O trabalho é um meio, né? É o meio que o homem lida com a natureza. E aí o Marx vai dizer que essa relação entre o homem e a natureza é uma relação dialética.
Não sei se vocês já viram esse conceito em filosofia, nós não vamos nos aprofundar nesta aula, mas é só para vocês fixarem aí que essa relação dialética tem a ver com uma transformação. Ao mesmo tempo que o homem transforma a natureza, esse homem é transformado pela natureza, tá? Através do trabalho. Então, vamos botar aqui. O homem, ao trabalhar, ele modifica a natureza. E ao trabalhar, essa natureza modificada modifica também o homem. Como que é isso? Vamos ver lá na frente. Então, fixando aqui, o primeiro momento da reflexão marxista é que o trabalho é um elemento distintivo do homem. Ou seja, o homem, ele se torna pleno, ele se realiza através do trabalho, tá? Então, o trabalho é um instrumento de planificação e realização do ser humano. Tá? E o trabalho permite a transformação da natureza e do ser humano que a transforma. Então, ao mesmo tempo que o homem transforma a natureza através do trabalho, o homem também se transforma a si mesmo, constrói-se a si mesmo através do trabalho. Tá? Então, o trabalho transforma a natureza e transforma também o homem. Olha lá como que isso acontece. A natureza é transformada pelo homem por intermédio do trabalho. E ao trabalhar e ao transformar a natureza, o homem se modifica, se constrói, se transforma, tá? Então, para Marx, é o trabalho que faz com que o ser humano seja propriamente humano. É a partir do trabalho que o homem se humaniza, né? Que ele sai dessa condição animal. Ele sai da condição animal porque trabalha, para o Marx. E esse trabalho, olha como ele modifica o homem ao longo de um processo histórico, né? Cada momento da história, o homem tem um tipo de trabalho e esse trabalho vai modificando esse homem, né? Você vê aqui até o físico do homem, ele é transformado de acordo com o tipo de trabalho que ele faz, né? E hoje nós estamos aqui nesse aqui, ó. Corcundinha, com cara de celular, com cara de Android, né? Aquela cara que a gente tem hoje em dia. Você não olha para as pessoas, só olha para o Android, né? A cara de celular. Outra aqui. O ser humano constrói-se a si mesmo por meio do trabalho e conforme se constrói, se modifica. Mesma coisa em outras palavras. Em outras palavras, para Marx, os seres humanos produzem a si mesmos por meio do trabalho. O trabalho é, portanto, fonte de humanização, tá? Então, como que o homem constrói a si mesmo, produz a si mesmo? Ele não vem pronto, como as abelhas, como os outros animais. Ele não é determinado, tá? Ele se modifica, ele se constrói, ele tem esse potencial de transformação, esse potencial de se produzir a si mesmo, né? Cada momento que você tá aí fazendo alguma coisa da sua vida, trabalhando em algum contexto histórico-social, está produzindo a si mesmo, tá? Então, você vê aí uma ideia de que esse homem, para o Marx, ele tem uma capacidade aí, uma autonomia muito grande sobre o seu próprio destino, tá? Olha lá. Você pode ter um destino, né? Camponês, aquele corpo, né? Bem rude, bem calejado. Você pode ter um destino operário, aquele corpo mais calejado ainda. Você pode ter um destino empresário, né? Já tá menos corcundinha. Você pode ter um destino aí totalmente zen, né? Um artista, um médico, nossa, um pintor com um negócio de médico aqui. Enfim, né? Olha só, mexe com a corporalidade, mexe com, né, a saúde do cara aí, de acordo com o tipo de trabalho que ele realiza. Então, o Marx, pessoal, ele tem uma premissa. O que é uma premissa? É de onde ele parte, né? Qual é o pensamento dele filosófico? Ele parte de algum ponto, né? Isso é a premissa. Então, a premissa do Marx é as condições materiais de existência. O que significa condições materiais de existência? Significa que, segundo Marx, para estudar a sociedade, não se deve partir do que os indivíduos dizem ou pensam, mas sim do modo pelo qual produzem os bens materiais necessários à sua vida. Então, olha, eu quero entender o homem, eu não preciso me aprofundar sobre os seus discursos ou os seus pensamentos. Isso para o Marx não vai levar o filósofo a nada. O filósofo ele tem que observar, tem que analisar o que
o homem está produzindo? Qual a relação do homem com os bens materiais necessários à sua vida? Que tipo de relação esse homem estabelece entre o modo como ele está produzindo e os bens materiais que ele tem produzido, tá? É isso que, para o Marx, os filósofos têm que observar, têm que analisar. E aí, nesse sentido, no tempo dele, século XIX, final do século XIX, ele vai estar propondo algo completamente diferente ao Hegel. O Marx conversa muito com Hegel. Eu não sei se vocês já estudaram Hegel em filosofia ou estão estudando, mas ele bebe muito em algumas ideias do Hegel e discorda de outras ideias do Hegel. E ao ponto em que ele discorda do Hegel é em relação ao plano das ideias e ao plano da matéria. Tá? O Hegel, ele é um filósofo do idealismo, tá? Ele vai partir, a premissa hegeliana é o plano das ideias. E o Marx, ele vai inaugurar uma novidade aí na filosofia. Ele não vai partir do plano das ideias, ele vai partir do plano da matéria. E ele vai dar o nome disso de materialismo, tá? E aí tem uma tirinha aqui também comparando com Descartes, né? O Descartes falando, o mundo material não existe, é apenas um reflexo da nossa imaginação. E o Marx, vai nessa. Quer dizer que você vê essa pedra na minha mão, mas ela não existe, pois está apenas na sua imaginação? E o Descartes fala, isso mesmo. E aí o Marx vai lá e taca a pedra na cabeça do Descartes e fala, né, dá risada. E o Descartes fala, ai, o que você está fazendo, Cal? Você quebrou minha cabeça. Quer dizer, o Marx está contrapondo, como é que fala? Tipo assim, ele tá indo contra a ideia desses filósofos que pensavam, que filosofavam e que explicavam o homem a partir do mundo do plano das ideias, do plano da imaginação, né? Inclusive que não acreditavam que existisse um mundo material. Para o Marx, esse mundo material existe, né? Não só existe, como os filósofos devem partir desse plano material. Né? E por isso que ele taca a pedra aí na cabeça do Descartes para falar, ó, meu filho, olha como é que existe, né? Pega a visão da minha pedra da sua mente. E aí, finalmente, pessoal, o Marx, ele vai lembra daquela nossa aula passada em que a gente refletiu sobre o conceito de natureza humana e o conceito de condição humana. O Marx, ele vai juntar, ele vai considerar tanto a natureza humana como a condição humana. Então, ele integra as visões de natureza humana e de condição humana. Mas vamos lembrar, né? O que é a natureza humana mesmo, na filosofia? A natureza humana seria uma característica universal, ou seja, que estaria presente em todos os seres humanos. Seria uma essência humana. E a condição humana seria que o ser humano é aquilo que cada um faz de si mesmo nas realizações humanas no mundo e parte de uma existência humana. A condição humana, ela pode se modificar, né? Ela pode ser diferente entre um homem e outro, ser diferente de um tempo histórico para outro, né? E vocês colocaram lá na atividade de vocês sobre, por que a natureza humana pode não existir, né? Justamente porque alguns filósofos acreditam que não existe a possibilidade de que toda a humanidade seja igualzinha, né? Mas para o Marx é possível perceber algum aspecto de natureza humana em toda a humanidade, sim. Então vamos ver como é que ele faz. Ele vai ter a natureza humana e ele vai ter a condição humana. Então, para o ser humano, para o Marx, o ser humano tem uma natureza humana e tem também uma condição humana. Essa natureza humana seria uma natureza humana geral, ou seja, um aspecto invariável que não se modifica. Qual é esse aspecto invariável que não se modifica em toda a humanidade, em todos os períodos, em todas as eras? É o fato de que o homem é um ser que produz. Isso não muda, tá? O fato de que o homem é um ser que produz nunca muda, é invariável. Mas também essa natureza humana, ela também vai ter uma natureza humana específica para o Marx. Ou seja, é uma natureza específica porque é modificada em cada época histórica. E o homem é um ser que produz, mas essa maneira como ele produz, ela é modificada em cada época histórica. E já o conceito de condição humana em Marx seria uma situação concreta vivida por homens e mulheres, e também as características que homens e mulheres assumem em cada momento histórico. Então, a condição humana, sim, né? Seria aquela visão da matéria.
sobre a matéria na história, né? A situação concreta. E aí ela pode variar tanto em condições históricas, né, momentos históricos, essas características da condição humana, elas podem variar tanto nos períodos históricos, como em diversas situações aí, né? Nesse mesmo plano, nesse mesmo momento histórico que nós estamos vivendo, nós temos inúmeras situações concretas que são vivenciadas por homens e mulheres, dependendo de onde eles estão, qual a relação que eles têm aí com o mundo material, né? Sempre com a matéria. Então, nessa noção de condição humana para o Marx, e também na noção de natureza humana específica, essa noção de história vai ser fundamental, tá? Não vai ser nessa aula, mas nas próximas aulas a gente vai se deter uma aula só sobre essa noção de história que a filosofia do Marx carrega. Então, nos fixando aqui, tá, pessoal, nessa questão do que é a natureza humana para o Marx, que vai ter na lista de exercício de vocês aí da próxima semana, é o seguinte: a natureza humana em Marx, ele vai distinguir em dois tipos. Existe uma natureza humana geral, que é um aspecto invariável, que não se modifica, que seria o quê? Qual é a natureza humana geral para o Marx? O homem é um ser que produz. E uma natureza humana específica, que já é variável, né? Ela é modificada em cada época histórica, tá? O homem é um ser que produz, mas o modo como ele produz, ele vai ser modificado em cada época histórica. Então, fundamentalmente, essa noção de natureza humana aqui, ela vai indicar o seguinte, que para Marx, o ser humano muda ao longo da história e, no entanto, permanece o mesmo. Tá? Essa é a chave que vocês têm que entender do Marx, ter muito claro na mente de vocês aí, que o ser humano ele muda ao longo da história, mas no entanto ele permanece o mesmo. Ele tem uma essência, tá? Ele tem uma natureza imutável e invariável, que é qual é a parte que permanece a mesma? Ele sempre vai ser um ser que produz. Ele sempre vai ser um ser de necessidades, né? Um ser em busca de suas necessidades. Tá? Então, pessoal, é isso. Essa videoaula, nós vamos estar utilizando essa videoaula de hoje nesta semana e na semana que vem. Então, para a lista de exercícios da semana que vem, esta mesma videoaula que vocês devem assistir, tá? Então, é isso. Até a próxima aula. Tchau!